Olá, meu nome é Arthur Curvelo, sou um discípulo de Jesus aqui em Itajaí, Santa Catarina. Eu sou o mais velho entre 6 irmãos e sou filho do Anderson e da Cristiane. Hoje falaremos sobre a salvação. O que é a salvação? A salvação é o ato de salvar. Por que precisamos ser salvos? Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele pôs ele no jardim do Éden. E ele mandou uma ordem que estava em Gênesis 2, versículos 16 ao 17, para de toda a árvore do jardim, o Adão e Eva poderiam comer, mas de uma só eles não poderiam comer, que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão e Eva tiveram o desejo de querer ser como Deus, ter a autoridade na vida deles, e não querer mais obedecer a Deus e nem ter o cuidado de Deus, querer viver por conta própria. E acabou gerando a morte na vida deles e a independência, e se tornaram mortos espiritualmente. Como consequência desse ato de pecado, eles passaram a ser condenados e gerar filhos que também seriam condenados. Então toda a humanidade herdou essa condenação e necessita da salvação. Como em Romanos 5,19, como por um só homem entrou a condenação, o pecado, assim como um só homem veio a salvação. Então nesse texto quer dizer que por esse homem, que seria Adão, que trouxe a condenação, e esse outro homem seria Jesus, que trouxe a salvação através da sua morte na cruz. O pecado é ser independente de Deus, a independência que é a raiz de todos os pecados que nos separam de Deus. Mas Jesus veio, se tornou homem, se esvaziou de toda a glória dele para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele nos reconciliou com Deus. Só que quando Jesus veio, ele foi o sacrifício máximo que conteve a ira de Deus completamente, tanto no passado, no presente e no futuro. Um outro aspecto sobre o sangue de Jesus é que quando ouvimos tudo isso, a gente pensa que os nossos pecados são graves demais para o sangue resolver. Mas temos que lembrar que o sangue de Jesus foi o sacrifício máximo e que ele resolve todos os pecados e nos perdoa. Ou seja, o sangue de Jesus satisfaz a nossa consciência. Um outro ponto importante que podemos destacar é que Satanás aproveita dos nossos pecados para nos acusar. Mas está escrito na Bíblia, em 1 João 7, que o sangue de Jesus perdoa todos os pecados e nos purifica e nos limpa. Então não há o que Satanás possa fazer contra a verdade e a palavra de Deus, porque está escrito. Então concluímos que o sangue de Jesus vence as acusações de Satanás. Agora que nós falamos sobre os aspectos do sangue de Jesus, podemos falar sobre a cruz. A cruz nos liberta de quem somos, do velho homem, que ele é a fábrica de pecados, que por isso nós precisamos nos libertar, porque enquanto não nos libertarmos dele, nós continuaremos cometendo pecados, sendo escravos do pecado. Então quando crucificamos o velho homem na cruz, nós podemos servir a Deus livres do pecado, vivendo em novidade de espírito. A cruz é composta por 4 condições, 4 passos que precisamos entender. A primeira é sabendo, que foi a que acabamos de falar. A segunda é considerando-nos. A terceira é oferecendo-nos a Deus. E a quarta é andando no Espírito. E agora, no primeiro ponto, precisamos destacar que quem foi crucificado? O velho homem. E quando ele foi crucificado? Lá no batismo, que esse texto está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. O segundo passo é considerando-se, que está escrito em Romanos 6,11, para nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, para nos considerarmos, nós precisamos olhar para Cristo Jesus, que foi Ele que fez a nossa inclusão em si mesmo. O terceiro ponto é apresentando-nos, que a gente precisa, os nossos membros, nosso corpo, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso ser, precisa ser apontando para Jesus. Como em
Romanos 6, 12 e 13 diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Então nós devemos ser instrumentos de Deus para apontar para Jesus como instrumentos de justiça para cumprir todo o propósito eterno de Deus. O quarto passo é o andar no Espírito, que, como vemos em Romanos 8, do versículo 3 ao 7, nós devemos não mais andar inclinando-se para a carne, para os pecados, mas sim segundo o Espírito, expressando a vida e a paz de Cristo. Para finalizarmos, eu queria lembrar de um versículo que é em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 18 e 22 a 25. Diz que sempre teríamos o conflito entre o novo homem e o velho homem, o espírito e a carne, e devemos lembrar sempre que crucificamos o velho homem para vivermos como Jesus viveu, em espírito e em verdade, gerando bons frutos e discípulos para Deus. Então, pessoal, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe e lembre-se de sempre viver em espírito e não na carne, hein? Até o próximo vídeo. Tchau!